retirar a sucessão no caso da falência. Na verdade, onde a gente atacava a questão da lei de recuperação, no tópico da falência, era porque nós entendíamos que a lei de recuperação criou uma nova fórmula para acabar com os contratos de trabalho de vocês. Entra na falência, encerra o contrato de trabalho e ninguém paga, ninguém é responsável. A empresa que faliu não é responsável, a empresa que adquiriu também não. Então, essa nova fórmula de extinção do contrato de trabalho, ela ofende a Constituição. Mas o Supremo Tribunal Federal entendeu que não. Muito bem. Outro aspecto foi com relação à limitação dos 150 salários mínimos. Também o Supremo entendeu que é constitucional você limitar na falência a 150 salários mínimos. A fala da Confederação Nacional da Indústria chamou realmente, não sei quem assistiu, quem teve a oportunidade de assistir, chamou muita atenção nossa, porque eles fundamentaram que o Supremo, que o legislador que criou a lei de recuperação, ele tinha um amplo conhecimento de que as rescisões contratuais de vocês não passavam de 70 mil reais. Eles consideraram constitucional limitar a 150 salários porque disseram que o legislador foi ao Tribunal Superior do Trabalho e descobriu que a média de rescisão de vocês era em torno de 12 mil reais. Por isso, poderiam chegar a 70 tranquilamente, que todos vocês estariam muito bem servidos, a não ser os grandes diretores das empresas e aqueles que forjassem dentro da Justiça do Trabalho indenizações vultosas, milionárias, e com isso iriam lá para dentro da recuperação obter mais do que deviam. Então isso realmente é um absurdo, mas está lá, foi a fala da CNI. Então, julgando a ação direta de inconstitucionalidade, concluiu o Supremo que é constitucional não ter sucessão na falência. E é constitucional limitar. Em momento algum da nossa ação, vejam que a situação de vocês é distinta. Vocês estão dentro da recuperação judicial e o tratamento de vocês na lei está lá no artigo 60, não no 141. Em momento algum nós arguímos a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade do artigo 60. Por conta própria, o ministro do Supremo entrou no mérito da questão, disse que o artigo 60 era constitucional e que não havia sucessão. Muito bem. Essa declaração do ministro Ricardo Lewandowski, ela veio pouco depois do advogado do Senado subir à tribuna e sustentar para todos largadas num acordo, ditas num acordo, que não se relacionam com o pedido, elas efetivamente não fazem coisa julgada. Elas não são a conclusão do acordo. Então, por isto, pouco importa eles falarem a respeito desse tema dentro do acordo. Muito bem. Esses acordos também, ao contrário do que alguns vêm divulgando, eles ainda não foram publicados. Os julgamentos ocorreram lá em maio, passou o mês inteiro de junho, entrou o recesso agora do STF e só em agosto que retorna. Nós só poderemos ter um posicionamento certo e adotar os recursos cabíveis assim que sejam publicados os acordos. Essa questão dele ingressar no artigo 60 e dar essa declaração gerou uma polêmica aqui entre os juízes de primeiro grau, os juízes aqui do TRT, e alguns até já estão considerando que uma coisa está solucionada. Não há sucessão, o decreto de encerramento de processos e extinguem todos os processos onde se discutam a sucessão. Não é bem por aí. Primeiro, que os acordos ainda não publicados, segundo, que nós temos recursos ainda para adotar lá em cima. Mas eu estou aqui para vocês, para prestar um esclarecimento também, que normalmente vocês não vão ver isso na imprensa. Nós estamos discutindo isso muito dentro dos processos. Quando nós discutimos a questão da sucessão, em todos os casos de vocês que são meus clientes, e naqueles que não são, dentro da ação civil pública que nós fizemos também em 2006, nós argumentamos que havia sucessão trabalhista na questão da recuperação judicial. Não capitulamos se era no artigo 60, se era na fraude do artigo 141 ou qualquer outro argumento. Então, por isso significa que o juiz que vai examinar a causa, ele está absolutamente livre para examinar se há ou não há sucessão. O que o Supremo fez foi
interpretar o artigo 60 da Lei 11.101. Ele chegou e disse: não há sucessão para quem adquire na recuperação, porque o legislador isentou o comprador. Mas o Supremo não examinou dois casos que nós também argumentamos, e felizmente isto não veio à baila lá na STF, senão já seria mais complicado ainda para a gente. O primeiro é o seguinte: é a velha discussão do que foi adquirido da Vale com relação à unidade produtiva isolada. O artigo 60, ele só admite, segundo o entendimento da STF, que não tem a sucessão quando você adquire uma unidade produtiva isolada. No caso Vale, não houve uma aquisição de uma unidade produtiva isolada, houve a aquisição de toda a companhia praticamente, de tudo. O que ficou, o que restou foi uma unidade produtiva isolada lá ao centro de treinamento. Enfim, então estaria fora dessa questão e haveria por isto a sucessão quando você adquire uma unidade produtiva que não é isolada. Essa questão não foi examinada.